Para você que quer tratar a sua coluna, ou até mesmo para você que não tem problema nenhum, mas você quer prevenir, para que não tenha isso lá na frente, eu costumo dizer o seguinte: o melhor tratamento e o tratamento mais barato sempre é o preventivo. E para isso acontecer, o primeiro passo de tudo é vocês entenderem como funciona o movimento da nossa coluna, como a sua coluna se comporta. O primeiro passo é você entender que na nossa coluna a gente tem vértebra, disco. Segundo momento, para que então serve o disco? O disco está servindo para a nossa descarga axial e para permitir nos dar mobilidade, para a gente poder ir para frente, para um lado, para o outro, para trás. E rotações. O nosso disco, então, ele é composto de um anel fibroso e um núcleo pulposo. Essa é a parte técnica. Esquece isso um pouco, que eu vou trazer a analogia para vocês. Para ficar simples, não falar grego para ninguém, qualquer um poder começar a tomar cuidado no seu dia a dia, vocês querem que vocês imaginem, isso aqui é um balão, tá? Mas eu quero que vocês imaginem de um babalu. Lembra do babalu, que é o chiclete antigo, rodadinho, gordinho, e lá dentro tinha um recheio líquido? Imagina esse babalu como se fosse o seu disco, entre uma vértebra e outra. Então o que acontece? Quando você espreme o babalu, então se eu apertar o babalu da forma retinha, simetricamente, no centro dele, no eixo, o que eu faria com o recheio desse babalu? Eu vou espalhar ele simetricamente. Agora, se eu pegar esse mesmo babalu e eu resolver apertar ele numa ponta só, eu espalho o recheio todo para outra ponta. E se eu espremer para o lado de cá, eu vou empurrar o recheio dele para outra. E se você apertar o babalu pela frente, você vai jogar o recheio em outra direção. Então você começa a distribuir o líquido, o recheio do babalu, de forma assimétrica. Então tá, Rafael, e aí? Aí é que eu quero que entenda. A pessoa está direcionada de lado, de frente. Então, eu estou com minha vértebra nessa posição, correto? Quando eu, Rafael, faço esse movimento de flexão, de ir para baixo com o meu tronco, eu estou fechando o meu canal na frente, espremendo o meu disco na ponta anterior, na frente, e estou espalhando o líquido do meu disco para trás. Se eu mesmo faço um movimento de extensão, de jogar o meu corpo para trás, eu aperto a minha vértebra lá atrás e estou empurrando todo o conteúdo do líquido do babalu para frente. Se eu faço uma inclinação, eu inclino meu tronco para um lado, eu pressiono o babalu numa pontinha e empurro o líquido todo para outra. A mesma coisa se eu fizer do lado contrário. Beleza, mas e aí? Então vocês acabaram de entender como comporta a sua coluna ou o seu disco de acordo com os movimentos que a gente adquire no dia a dia. Então o que a gente quer? Com as atividades físicas, com os exercícios, a gente sempre estando em movimento, a gente vem distribuindo e apertando o nosso babalu, o nosso disco, em todas as direções e vai mantendo esse líquido dele bem distribuído. A maioria das vezes, as pessoas que estão com dor na coluna ou sofrendo de algo, existe uma má distribuição no líquido, nesse recheio do babalu, lá dentro do seu disco. Então você me pergunta, Rafael, como que eu faço para esse líquido ficar mal distribuído? E aí eu digo sempre o seguinte: só temos duas maneiras de alterar a estrutura interna do nosso disco, o nosso líquido. Ou com postura prolongada, ou com movimento repetido. Então, trazendo para o nosso dia a dia uma grande realidade, se a pessoa, você está lá em home office, assentado, muito tempo no computador, com uma postura mais relaxada, que a gente fala em flexão, você está comprimindo o seu disco na parte anterior dele e distribuindo o líquido para a parte posterior. Só que se você ficou ali horas, 2, 3, 4 horas na mesma posição, o que costuma acontecer? Essa pessoa que já vem sofrendo com a coluna, ela vai levantar da cadeira e ela vai ter aquela sensação de rigidez. Tentar esticar o corpo com dificuldade, porque aquele conteúdo todo foi mal distribuído. E à medida que você tenta ficar retinho novamente, tem muito conteúdo ali
E isso dá a sensação da rigidez. E aí você precisa levantar um pouco, ir caminhando, ir movimentando a coluna um pouco para trás, para a gente acomodar e distribuir novamente de forma simétrica. Espero então que vocês tenham entendido como funciona a sua coluna. Esse é o fator principal para daqui para frente. E quem ainda não entendeu, me manda um direct, pode me mandar as dúvidas que eu esclareço melhor. Se você conhece alguém que sofre de coluna ou se achou isso relevante, esse tipo de conteúdo, encaminha para mais pessoas que podem se beneficiar dessa informação. O melhor tratamento e o mais barato, ele é o preventivo. Se você se cuida antes, você não vai precisar gastar caro depois com um tratamento ou até mesmo sofrer de dores. E vai estar sempre fazendo o que você gosta de fazer. Tá joia?